Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 razões importantíssimas, indiscutíveis, que fazem a reserva de emergência ser a decisão financeira mais importante da sua vida. Porque vai ter um dia na vida de todo mundo, um dia bem específico, em que todo mundo vai precisar da reserva de emergência e aqueles que não têm uma reserva de emergência finalmente vão sentir a importância de ter uma. E são nesses momentos que muita gente vai olhar para a sua vida financeira e vai se perguntar: por que eu não montei minha reserva de emergência antes? Então, antes que esse dia chegue, você precisa se prevenir para que no futuro você não tenha problemas financeiros maiores. Mas antes de a gente ir para as 6 razões indiscutíveis, a gente precisa entender o que é reserva de emergência. E para ser bem resumido aqui, reserva de emergência é um dinheiro que você guarda para imprevistos, simples assim. Tá certo, eu entendi, mas quanto a gente vai guardar nessa reserva de emergência? Quanto você precisa ter? E aqui é bem simples de entender, no mínimo de 3 a 6 meses do seu custo de vida, tá? Não é do seu salário, não é de acordo com o seu salário, e sim de quanto você gasta no mês. Então, digamos, supondo aqui que você gasta mensalmente com seu custo de vida R$2.000 por mês. Entre contas, comida, dívidas, parcela da casa, aluguel, enfim, qualquer coisa, no custo do mês, R$2.000. Para sua reserva de emergência, você deveria ter de 6 a 12 mil reais. Isso tudo você vai precisar calcular e ver de acordo com a sua realidade. Ah, John, mas eu não tenho 6 mil reais para colocar numa reserva, eu não tenho 12 mil reais para colocar. Mas calma aí que não é assim também não, tá? Você não vai colocar os 6 mil. Se você tiver sobrando, aí tudo bem, aí beleza. Só que se você não tem, se você vai estar começando do zero, você pode começar com pouco, com 50 reais, com 100 reais. Não é obrigatório que você comece colocando lá aquele montante lá, 6 mil reais. Nada disso, as coisas são bem mais simples do que parece. Outra coisa que é muito importante quando você for montar a sua reserva de emergência é que dê preferência a reservas que tenham baixo risco, liquidez diária e resgate imediato. Baixo risco porque a gente não quer perder esse dinheiro, então a gente precisa deixar em um local seguro, o máximo seguro possível. Você precisa prestar atenção nessa sigla aqui, ó, liquidez diária. Então eles só retiram o dinheiro da reserva em um dia útil. Agora, se for resgate imediato, aí sim você pode resgatar e ele cai na mesma hora. Esse aqui é o melhor que tem, principalmente para reserva de emergência. Tá certo, John, eu entendi. E agora, onde eu vou colocar esse dinheiro? É muito fácil. Em Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais seguros do mercado, porque basicamente você está emprestando o seu dinheiro para o governo, não é para o PT, nem para o PL, nem nada disso, é para o governo, para o Brasil, você está emprestando para o Brasil. Então a chance do Brasil quebrar e você não receber esse dinheiro de volta é quase impossível. Tudo pode ser possível, mas é quase impossível. O risco é muito baixo. Então você tem garantia de que vai estar ali o seu dinheiro rendendo e também a garantia de que você vai receber de volta. Outro canto que você pode estar colocando são em CDBs de bancos digitais, coisa super normal hoje em dia. Todo mundo tem conta no Nubank, Mercado Pago, Banco Inter, todo mundo tem. E as caixinhas geralmente rendem 100% do CDI. Isso aqui também não importa tanto, principalmente para a reserva, mas se já tem isso aqui, melhor ainda, porque o seu dinheiro vai estar rendendo pelo menos um pouquinho. E você precisa prestar bem atenção para colocar o seu dinheiro em bancos seguros, né? Bancos que já tinham história, já tem uma credibilidade no mercado. Não vai botar em qualquer banco aí que vai dar errado, cara. Pode dar errado e você perder o seu dinheiro. Onde não colocar o seu dinheiro? Vamos lá. Onde não colocar? Poupança e bolsa de valores. Você não vai pegar a sua reserva de emergência e investir. Você não vai colocar o seu dinheiro na poupança da Caixa. Ele é seguro pra caramba, é seguro. Só que a rentabilidade, entre a rentabilidade da poupança e de um banco digital como o Nubank, por exemplo, é muito melhor você colocar no banco digital do Nubank, porque ele vai ter segurança e ainda vai render mais do que a poupança. E bolsa de valores, né? Bolsa de valores é renda variável, a chance de você perder dinheiro é muito alta. Ou seja, você não pode colocar o seu dinheiro em algo que não é seguro e que você pode correr o risco de perder. Reserva de emergência precisa ser em um local seguro, com baixo risco e que você durma tranquilo. Tá? Não é para render milhões de reais por mês. Você só precisa de segurança e montar a sua reserva de emergência. Simples assim. Agora que você entendeu o que é uma reserva de emergência e onde colocar o seu dinheiro, a gente vai entrar nas 6 razões importantíssimas que, cara, vão abrir a sua mente. E se você não tem uma reserva,
com certeza essas razões vão fazer você pensar na possibilidade de montar uma o quanto antes. E a primeira razão é endividamento desnecessário. Quem não tem uma reserva de emergência sempre corre o risco de cair em endividamento. E sempre que você for precisar de dinheiro, para quem você vai recorrer? Ou para pessoas que vão emprestar dinheiro, ou agiotas, ou o banco, o próprio banco vai querer te emprestar dinheiro. E quando você precisa, você vai atrás de quem? Do cartão de crédito ou do cheque especial. E aqui é que mora o perigo. Quando não tem uma reserva de emergência, a gente quer parcelar. Cara, passa aí no cartão e parcela tudo. E isso vai virando juros que viram uma bola de neve. E às vezes, muita gente não tem controle. É totalmente desleixado com as finanças e vai passando ali de 50, de 100 reais, parcelinha de 20, parcelinha. Quando vê o final do mês, não consegue pagar. Ou até consegue pagar, mas às vezes atrasa, e aí que mora o perigo maior ainda, porque tem os famosos juros rotativos. E aqui no Brasil, meu amigo, os juros de cartão de crédito e cheque especial são absurdamente insanos, para não dizer outra coisa. Eu trouxe aqui até um dado real, tá? Juro médio no rotativo do cartão sobe em maio para 449,9% ao ano. É pouca coisa, né? Pouquíssima coisa, cara. Só 450% ao ano. E quando você tem a sua reserva de emergência, aconteça o que acontecer, cara. Aconteça o que acontecer, você vai ter o dinheiro ali para poder bancar. E mesmo que você não tenha o valor completo, se você tiver metade, digamos que seu carro quebra, o custo vai ser R$2.000. Se você tiver pelo menos R$1.000, R$1.500, já bate muito dos juros que vai entrar se você pedir um empréstimo ou passar o cartão. E essa é a ideia. E se você tiver o valor completo, melhor ainda, porque você não vai pagar juros de nada. Então, eu quero que você pense nisso. Seja seu próprio banco. Você não precisa depender de banco de fulano de tal, ou de agiota, ou de empréstimo de tal local. Você não precisa disso. Se você tiver consciência e separar ali todos os meses o valor exato para a sua reserva de emergência, já pensando no futuro, porque como eu disse, pode demorar ou não, mas a emergência vai surgir. Uma hora ou outra vai surgir. E se você for dono de casa, né, se você tiver família, a reserva de emergência vai te dar segurança para que você não caia em problemas muito maiores como dívidas. Então essa primeira razão para você ter uma reserva de emergência para evitar endividamentos, cara, é uma das principais razões para você começar hoje a sua reserva de emergência. E se os juros já são um grande problema, imagina só quando sua renda, o seu salário mensal, some do dia para a noite. E essa é a segunda razão. E eu não tô falando de roubo, de qualquer coisa assim não, tá? Eu tô falando de demissão ou redução do seu salário. Porque imagina só, você trabalha de CLT, você é empregado e do nada você é cortado. Por vários motivos, por tantos motivos. Pode ser corte de custo da empresa, troca de gerente ou, sei lá, você adoece. O salário pode mudar do dia para a noite. Você fica completamente na mão do chefe. E se por acaso ele lhe demitir, você não pode fazer mais nada. Se por acaso você adoecer, cara, vai fazer o quê? Não tem de onde você tirar o dinheiro. Isso serve não só para quem trabalha de empregado, mas também quem é autônomo. Principalmente se você é autônomo, né? Porque se você adoecer ou acontecer qualquer coisa com você, a renda vai vir de onde? Você precisa tirar de algum lugar. E você tendo a reserva de emergência vai evitar muitos problemas. E a gente viu muito disso lá na pandemia, né? O que é que aconteceu na pandemia? Muita gente sendo demitida. Para você ter ideia, no pico da pandemia, chegou a atingir 14 milhões de brasileiros desempregados. Isso aqui é gente pra caramba. E se aconteceu uma vez, quem garante que não pode acontecer novamente? A gente tá aqui, entendeu? Tipo, qualquer momento pode acontecer, sei lá, uma guerra, uma doença. Cara, não vai ter de onde tirar se você não tiver uma reserva. Porque as contas não tiram férias. Mesmo que você seja demitido, mesmo que aconteça uma desgraça mundial, as contas vão chegar da mesma forma. Boleto para pagar, IPVA, IPTU, feira. Cara, tem tantas coisas aí e você vai tirar de onde o dinheiro? Imagina só essa situação. Você tá lá, de boa, trabalhando todos os dias. Você é demitido. Você fez uma conta gigantesca para ajeitar o seu carro, como a gente falou na primeira razão. Aí beleza, você vai receber o seguro-desemprego e tudo mais, só que aí os boletos começam a aparecer. Conta, feira, porque você vai precisar se alimentar, se você tem filhos, vai precisar comprar leite ou alguma coisa. Aí digamos que o seu seguro-desemprego não dá nem para metade dos 3 meses ali.
E aí, o que é que você vai fazer? Vai passar cartão? Vai pedir empréstimo? Vai se endividar? É uma situação bem difícil de pensar, mas que pode acontecer e realmente acontece. A maioria dos brasileiros está completamente endividado. E a pandemia chegou e endividou muito mais pessoas. Mas por que isso aconteceu? Porque não tinha reserva de emergência. Ninguém estava preparado para uma situação como aquela. Quem já tinha esse pensamento de reserva, de guardar um dinheirinho para coisas, para imprevisibilidade, aí tudo bem, conseguiu se manter, conseguiu arrumar outra coisa para fazer e tudo mais, mas quem não tinha se endividou ainda mais. E essa bola de neve das dívidas vai crescendo, crescendo e vai ser muito difícil de sair se você não tiver força de vontade, principalmente inteligência financeira. E tem uma coisa que a reserva compra, mas ninguém fala. Isso aqui, cara, é essencial. Tempo. A reserva compra tempo. Ai, John, como é que eu vou comprar tempo com a reserva? A reserva vai comprar tempo para você respirar, tempo para você se organizar se for demitido, tempo para procurar outro emprego, tempo para você não se desestabilizar e tempo também para não aceitar qualquer coisa. Com dinheiro guardado, você não vai precisar aceitar qualquer coisa que vier por desespero. Você vai ter o tempo ali para você pensar, para você analisar se vale a pena você entrar naquele emprego porque realmente vale, ou porque você está desesperado, cheio de dívidas para pagar. Ou seja, com uma reserva de emergência, você tem muito mais calma para escolher algo muito melhor para a sua vida. A terceira razão também é poderosíssima. É a liberdade para dizer não. Algo que eu falei na razão anterior e aqui a gente vai abordar muito mais. Você ter uma reserva de emergência vai te dar, digamos, autonomia, tanto emocional como financeira, para não passar por situações totalmente humilhantes. Quando você não tem uma reserva de emergência, você aceita o que aparece. Você não pensa, você só está querendo arrumar alguma coisa para lhe manter, para você sobreviver. E com a reserva de emergência, você tem escolha. A gente consegue escolher o que é melhor para a nossa vida. A gente consegue escolher o que dá para fazer naquele momento. Não, esse emprego aqui é muito ruim. Vou atrás de outro porque eu tenho uma reserva ali que vai manter os meus gastos durante o tempo que eu estiver procurando algo melhor. Outra coisa muito importante é que você não se torna refém. Mas refém de quê, John? Refém, por exemplo, de chefes tóxicos. Você não fica refém de gente que quer lhe humilhar dentro do emprego. Você não se torna refém daquele emprego ruim que você sabe que só está acabando com a sua sanidade mental. Com uma reserva bem estruturada, quando você monta a sua reserva, ela automaticamente vai te dar coragem e autonomia. Coragem para quê? Para você possivelmente pedir uma demissão ou negociar uma saída melhor ali daquele emprego. E autonomia para você poder ter liberdade para realmente tomar posse da sua vida. Dizer, não, cara, eu tô aqui nesse emprego, eu só tô me matando, eu só tô sofrendo mentalmente, eu tô passando, sei lá, crise de ansiedade, depressão e tudo mais, e não sai porque não tem uma reserva de emergência. Agora, quando você tem a reserva, automaticamente você já pensa, cara, eu tenho aqui meu dinheiro guardado, eu tenho aqui tanto, tenho 6 meses, tenho 12 meses, dá para eu me manter nesse patamar aqui, eu vou pedir demissão e vou procurar algo muito melhor. E quando você faz isso, de ter autonomia, automaticamente você ganha liberdade, como eu falei. Permite que você vá atrás de outras coisas, permite que você procure novos rumos, alcance sonhos, tenha mais possibilidades. Não ser refém permite que você estude, tenha tempo para estudar, para procurar algo muito melhor. Sei lá, mude de área, talvez você goste de outra coisa, tá nesse emprego porque paga bem também, mas você quer outra coisa. Você pode empreender sem medo que algo dê errado. E se der, também você vai ter ali a sua reserva de emergência para lhe ajudar a sobreviver. Então, no fim das contas, você fica no controle. Quando você não é refém, quando você tem a sua reserva de emergência, você tem controle de si mesmo. Você não está refém a esse sistema. Você tem a possibilidade de pensar em novas coisas. Você tem a possibilidade de ter uma vida melhor, ter uma carreira melhor, porque sabe que você saindo desse emprego, você tem como se manter e procurar algo muito melhor para, sei lá, abrir portas, estudar, enfim, empreender, qualquer coisa. Você simplesmente está no comando. A quarta razão é a mais inevitável de todas. Cara, vai demorar um pouquinho para ela acontecer ou não, mas elas vão acontecer. A quarta razão são
despesas inesperadas. E aqui entram várias coisas, né? Mas as principais delas são problemas de saúde. Problemas de saúde por quê? Digamos que você usa o SUS, mas mesmo que o SUS ele entregue alguns medicamentos para algumas pessoas, alguns poucos medicamentos específicos, nem todos eles vão te dar. Então, se você não tiver uma reserva de emergência, mesmo assim, se for pelo SUS, você vai precisar comprar. E se o medicamento for muito caro, e se você não tem uma reserva de emergência para poder suprir esses medicamentos, você vai se endividar fácil. Outra coisa, exames de urgência, principalmente se você não for para o SUS. Aí as coisas vão ser bem mais caras. A consulta vai ser cara, os exames vão ser caros. Ah, mas eu tenho um plano tal que paga. Tá, e se você precisar de tal exame, de tal consulta que o plano não cobre? Aí você vai ter que dar alguma coisa na sua vida para poder arrumar esse dinheiro. Como? Cartão de crédito ou empréstimo. Outra coisa que, né, é um problema gigantesco se você não tem reserva de emergência. Emergências domésticas. Digamos que em um belo dia, ou não, você acorda e sua geladeira quebrou. Digamos que um belo dia ou não, você acorda e seu fogão tá lá vazando gás, tá lá quebrado. As bocas todinhas quebraram, não presta mais. E aí? Essas coisas a gente pensa que ela tá lá paradinha e não desgaste, mas cara, desgasta. Uma hora ou outra ela vai parar. Recentemente aconteceu comigo isso, cara, pra você ter ideia. O fogão aqui de casa começou a vazar gás. E aí eu chamei o cara pra consertar e tudo mais. Quando ele abriu a tampa do fogão, o negocinho que a gente gira, estavam todos molengos, estavam todos quebrados e precisavam ser trocados, todos eles. Só que na minha cabeça e na minha visão só tinha um como defeito, mas quando abriu eram todos, então o gasto foi muito maior. E ainda bem que eu e minha esposa a gente tem reservas separadas. Como aconteceu com alguma coisa de casa, tirei dessa reserva e paguei o cara. Ainda bem que essa reserva existia, ainda bem que eu tinha uma reserva de emergência para isso, para manutenção de casa. E isso aqui foi importantíssimo, porque eu não passei cartão e eu perguntei quanto era para passar no cartão e aumentava uns R$50 por aí. E eu fiz, cara, eu tenho uma vista, é melhor pagar à vista. Então isso é o que eu quero passar para você, tá? Mesmo que você saiba que o seu eletrodoméstico, qualquer coisa dentro da sua casa tá em boas condições, uma hora ele pode parar. E eu não tenho nem 2 anos de uso desse fogão, tá? Foi uma situação bem intensa, mas fazer o que, né? Ainda bem que a gente tinha a reserva de emergência para poder pagar. Outra emergência que aparece do nada são o quê? As manutenções do veículo. Se você já tem veículo, se você tem uma moto, um carro, sei lá, até uma bicicleta, você com certeza já passou por alguma situação. A roda quebrou, o pneu furou, o motor quebrou do nada. Se você tem um veículo, com certeza você já passou por alguma situação. E se não passou, com certeza vai passar. E não é nem jogando praga pra você, tá? É só a realidade. Assim como as coisas de casa que quebra, um carro também vai quebrar, uma moto também vai quebrar. E a gente precisa estar preparado para essas situações. E tendo a reserva de emergência, a gente tem a segurança de que se o carro quebrou, se o motor quebrou, a gente tem um dinheiro para consertar e não vai precisar recorrer para cartão de crédito ou empréstimo. Aí eu separei outras coisinhas aqui para a gente entender, né? Sei lá, um parente precisa de ajuda imediata. Sei lá, sua mãe passa mal, você precisa pagar algum medicamento, alguma consulta para ela, pode acontecer. Se você tem o dinheiro, acredito que você vai querer ajudar ela ou alguém da sua família. Então, basicamente essa parte é essa, tá? E como eu já tinha falado, pode demorar, mas uma hora vai aparecer e vai acontecer. A quinta razão para você ter uma reserva de emergência é algo tão importante, mas que eu vejo pouca gente falar. E eu tenho certeza que isso muda completamente o seu pensamento e o seu jogo financeiro. É basicamente ter tranquilidade nos investimentos. Ter a reserva de emergência vai te dar tranquilidade nos investimentos. E se você ainda não investe, mas está pensando em começar a investir, cara, a dica que eu te dou, o conselho que eu te dou é começar uma reserva de emergência. Aí você se pergunta, mas o que é que tem a ver a reserva de emergência com os investimentos? A reserva, ela vai te fazer investir sem medo. Cara, uma coisa que eu entendi na prática é que você se sente mais seguro quando tem uma reserva de emergência. Você só tem a coragem de colocar o seu dinheiro na renda variável, seja, sei lá, ações, fundos imobiliários, criptomoeda, quando você tem um seguro de que aquele dinheiro que você está investindo, ele pode descer ou subir, que você não vai entrar em desespero, porque você tem a garantia de que tem uma reserva de emergência
para qualquer coisa que acontecer com essas ações ou com esses fundos imobiliários, enfim, o que seja. E quando você não tem a reserva, você fica apreensivo. Qualquer oscilação do mercado, qualquer oscilação da sua ação que você comprou lá, você entra em desespero. Se a ação cai, por exemplo, você pensa em vender, fica com medo, você não tem segurança. E se você é uma pessoa que investe a longo prazo, todo momento você vai ver a ação subir, descer e vai ficar oscilando e você vai dormir tranquilo, porque você tem a reserva de emergência para lhe garantir uma segurança. Quando você não tem uma reserva de emergência, o que vai ocorrer muito é o risco de vender na baixa. E se você já tem algum mínimo conhecimento sobre renda variável, sobre investimentos, você sabe muito bem o que é vender na baixa. Porque, digamos, você só tem dinheiro na renda variável, você só tem dinheiro em fundos imobiliários, por exemplo. Se por acaso aparecer um gasto inesperado, meio que você vai ser obrigado a vender as suas cotas para poder bancar aquela emergência, já que você tem dinheiro guardado, como se fosse uma reserva de emergência. E se isso acontece, se você tira o seu dinheiro dos fundos imobiliários para pagar uma emergência, porque você não tem reserva de emergência, automaticamente você está destruindo a sua estratégia, principalmente a longo prazo. Outro cenário aqui, outro exemplo importantíssimo para você captar bem o que eu quero dizer. Digamos que você só tem dinheiro na bolsa de valores e na semana que o seu carro vai quebrar, a bolsa caiu 20%. Aí você viu lá, nossa, caiu 20% da bolsa de valores, não sei o que, enfim, prejuízo. Justo no outro dia o seu carro quebra. Se não tem reserva de emergência, você tem dinheiro na bolsa de valores que vai pagar essa emergência, o que é que você vai fazer? Vai tirar o dinheiro lá das ações, dos fundos imobiliários para pagar a emergência. Só que para isso você vai ter que vender as suas ações e as suas cotas de FIIs com prejuízo. Você vai tomar um prejuízo. Se você tem R$1.000 lá e a bolsa cai 20%, você vai receber R$800 só. Por isso que você não pode fazer a sua reserva de emergência na renda variável. Você precisa de algum lugar seguro para que não tenha essa oscilação. E quando isso acontece, você está vendendo na baixa. Teve o caso do Banco do Brasil, né? Teve o caso do Banco do Brasil que de maio, 14 de maio, ele caiu, 14 de maio aqui, até o dia de hoje, né? Até novembro, ele caiu 26%. 26%. Quem estava aqui, olha a queda que deu. E eu conheço pessoas que quando o Banco do Brasil caiu, o cara estava vendendo aqui. Olha o tanto que ele perdeu. Ele perdeu dinheiro aqui. Ele comprou caro, comprou quando estava mais ou menos aqui, nas altas, né, nas alturas, e vendeu na baixa, porque precisava para pagar o cartão que estava atrasando. Eu fiquei, caramba, como é que tu fez isso, velho? Tu não tem uma reserva de emergência? Não, não tem uma reserva de emergência. Eu fiz, caraca, como é que pode isso? Uma pessoa que fala de investimentos pra mim, disse que comprou criptomoeda, disse que não sei o que, investiu tanto e tanto e tanto. Não tem uma reserva de emergência, cara. E é isso que eu quero que você não faça. Eu não quero que você seja esse tipo de pessoa que não tem reserva e comece a investir. Porque se precisar, você tá lascado. E se você precisar do dinheiro e vender aqui, beleza. Vender aqui nas alturas, beleza. Você vai ter um lucro. Agora, se o negócio cai, você tá lascado, você perdeu dinheiro, aí vai se frustrar, vai dizer que investimentos é cilada, que não sei o quê, sendo que você não sabe o que tá fazendo. Quando você tem reserva de emergência, você investe com calma, você investe pensando no longo prazo, que se você quer se aposentar, você precisa pensar no longo prazo. Você investe sem medo de perder dinheiro que você precisa amanhã. Você não corre o risco de perder dinheiro porque está precisando para pagar o cartão, aí vende na baixa, perdeu dinheiro. E se você é uma pessoa maluca que investe e não tem reserva de emergência, meu amigo, cara, você não tem juízo, velho. Você não tem nem amor ao seu dinheiro. Outra coisa, não tire dinheiro da sua reserva de emergência para investir. Não tire. A gente está vendo muita coisa legal agora para comprar na Bolsa de Valores, né? Tanto fundos imobiliários quanto ações. Tá muito descontado. E, cara, se você tira dinheiro da sua reserva para comprar renda variável, isso é loucura. Cada coisa tem o seu local ali. Não vai tirar de um para colocar em outro, pelo amor de Deus. E como eu disse no início da quinta razão, se você não investe e está pensando em investir, comece a montar a sua reserva para você ter segurança.
Principalmente porque isso vai te dar mais tranquilidade e mais coragem para poder se arriscar na renda variável. Mas existe uma razão que supera todas essas outras que eu falei. E ela, no fim das contas, não é nem financeira. A sexta razão é o maior motivo de todos: paz mental. Isso aqui é crucial para qualquer pessoa. A reserva de emergência tem um impacto emocional na gente que é incrível. É incrível. Traz um benefício psicológico que não dá nem pra transferir pra você aqui o que eu sinto quando eu falo de reserva de emergência. Digamos que seja o melhor travesseiro, né? Porque você dorme tranquilo, é o fim da ansiedade. Não tem coisa mais satisfatória do que você deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que se algo acontecer, financeiramente falando, você tem como contornar, tem como dar um jeito, tem como, cara, pagar, resolver, sabendo que se no outro dia você for demitido, você ali tem 6 meses garantido para dar um conforto para sua família, de contas pagas, de alimentação, de segurança para sua família. Você tem. Então isso tudo conta. Reserva de emergência não é só dinheiro, é também tranquilidade, paz mental, fim da ansiedade. Outra coisa, outro benefício, menos brigas em casa. A maioria dos casais, eles brigam e se divorciam, e quando vai ver o motivo, finanças. Dinheiro, dívidas. Olha a porcentagem só de divórcios por causa de dinheiro. Cerca de 60% dos divórcios do Brasil tem relação com questões financeiras. Isso, cara, é bizarro, isso é bizarro. E se você é casado, você tá namorando, você já precisa estar ali conversando, tentando entender as finanças, tentando organizar o lado financeiro da sua casa. A gente precisa ter atitude para começar a fazer isso. Caso contrário, se a gente for levando, não, depois eu vejo reserva, depois eu junto um dinheirinho, depois eu faço isso e aquilo. Cara, as coisas vão ficar mais difíceis. E se ficar muito difícil, para depois sair, meu amigo, é complicado. Então, automaticamente, ter uma reserva vai te dar menos dor de cabeça com a sua parceira ou com o seu parceiro. Até com seus filhos também, porque às vezes, eu passei muito por isso, eu vim de uma família não muito controlável com o dinheiro. E eu vi muitas brigas por causa disso. Eu passei por muitas situações por conta de situação financeira. E eu sei bem como é triste. Você vê seus pais ou sua família brigar por causa de dinheiro porque não tem dinheiro para comprar tal coisa, não tem dinheiro, enfim. E no fim das contas, ter uma reserva de emergência é igual comprar tranquilidade. Tranquilidade para você viver bem, tranquilidade para você não se preocupar tanto, tranquilidade em saber que se algo acontecer, você tem como contornar, tem como resolver. Essa paz que a reserva vai te dar é a melhor que tem. É a coisa mais satisfatória que tem dentro das finanças. E é isso que falta em muitas pessoas. Nas pessoas que não têm uma reserva, não focam em ter, pensam que é só besteira, muitas delas estão estressadas, brigas dentro de casa, às vezes desconta no filho, na filha, às vezes desconta em bebidas, às vezes se desgraça porque não tem uma situação financeira muito boa, mas, cara, não é nem tão complicado de construir um patrimônio, construir uma reserva de emergência, não é complicado. Com R$50 você consegue, com R$100 você consegue ir montando ali. Ah, mas é pouquinho demais, vai demorar. Vai demorar, mas só em você ter a iniciativa e o hábito, criar o hábito de guardar dinheiro todo mês para você ter segurança, isso já é, cara, gratificante demais. Mas eu quero saber de você. O que a reserva de emergência significa para você? Eu quero que você comente aqui nos comentários a importância que a reserva de emergência tem na sua vida. O que ela mudou quando você criou a sua reserva, quando você montou a sua reserva. Se você está montando, comenta aí também a segurança que ela já vem te dando. Vai ser gratificante demais conversar com vocês aí nos comentários. E eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, onde eu falo de 5 decisões importantíssimas que vão mudar a sua vida financeira por completo. Clica nesse vídeo que ele tá bem legal e eu tô te esperando lá.